Rádio Teofania Alvorecer, 91.5 FM. Apresenta o programa O que a Bíblia diz. Um tempo de ensino e reflexão na palavra de Deus. Venha compartilhar conosco um momento de edificação para nossas vidas. O que a Bíblia diz. Todas as sextas às 20 horas. Ligue no coração, Abra a mente e deixe Deus falar com você. A paz do nosso Senhor Jesus Cristo a todos. Estamos aqui então iniciando mais um programa O que a Bíblia diz. E nesse programa de hoje nós iremos falar a respeito do chamado de Deus, né? Sobre nós respeitarmos o chamado de Deus tanto para a nossa vida quanto para o chamado dos outros, né? Muitas vezes nós, por sermos seres humanos imperfeitos, às vezes nós pecamos muito nisso, né? Em respeitar o nosso próprio chamado, aceitar o chamado de Deus, né? E também aceitar o chamado de Deus na vida dos nossos irmãos, né? Porque às vezes nós queremos ter a nossa opinião própria, né? Achamos que esse aqui pode estar ali, aquele outro pode estar lá, né? E queremos dar a nossa opinião a respeito do chamado dos outros, né? Mas acontece que se Deus chamou alguém para estar fazendo isso ou aquilo, a nossa opinião ela acaba sendo inválida, né? Nós não podemos ir acima daquilo que Deus quer para a vida dos outros, assim como nós não podemos negar também aquilo que Deus quer para a nossa vida. E para falar sobre esse assunto, eu vou usar aqui como exemplo a vida de Moisés, porque Moisés no começo ele rejeitou o seu próprio chamado, ele não quis aceitar o próprio chamado, né? E também teve 2 episódios em que, em relação a Arão e Miriam, que por ciúme, né, eles não quiseram aceitar, eles quiseram falaram mal, né, e perseguiram. Teve uma pequena perseguição ali contra Moisés, né, em relação ao chamado dele. E também uma rebelião que teve, né, de alguém que, na verdade, não era contra o chamado de Moisés, ou coisa assim, mas era alguém que tinha ganância, né, por poder. E essa pessoa, então, liderou ali, comandou um grupo grande de pessoas, né, para se revoltarem contra Moisés, né. Mas veja que nos 3 casos, tanto para Moisés, a Bíblia vai dizer que Deus se irou com Moisés quando ele rejeitou o seu chamado. Nós vamos ver as consequências que teve para Miriam, né, e para Arão, principalmente para Miriam, que foi a principal, né, que levantou essa revolta aí contra Moisés, e também para Corá, Datã e Abirão, né. Então hoje nós vamos falar sobre que quando Deus nos chama ou chama as outras pessoas, né, nós temos que respeitar, porque isso pode gerar consequências. Então, antes de nós ouvirmos um louvor, eu quero ler aqui então uma palavra que seria como um textuário do programa de hoje, que está em Êxodo capítulo 4, versículos 10, 11 e 12, que nos diz assim: Então disse Moisés ao Senhor: Senhor, eu não sou homem eloquente, nem de ontem, nem de anteontem, nem ainda desde que tens falado ao teu servo, porque sou pesado de boca e pesado de língua. E disse-lhe o Senhor: Quem fez a boca do homem? Ou quem fez o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu o Senhor? Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca e te ensinarei o que has de falar. Daí pode ser Então, voltamos aqui com a programação. Tinha caído ali a live Space. Aí estamos em uma nova live ali. E eu tinha falado a respeito de Moisés, né? Nessa primeira sessão eu ia falar sobre Moisés quando ele quase rejeitou o próprio chamado dele. Nós vemos ali no início, quando Deus ele chama e ele vai alegar a sua limitação na fala, né? Quando ele diz: meu Senhor, eu não sou homem eloquente nem de ontem, nem de anteontem, nem ainda desde que tens falado ao teu servo, porque sou pesado de boca e pesado de língua. E vai dizer ali que o Senhor então respondeu: quem fez a boca do homem, ou quem fez o mudo, ou o surdo,
ou o que vê, não sou eu o Senhor? Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca e te ensinarei o que has de falar. Veja que Moisés, ele alega ali as suas limitações. Muitas vezes nós mesmos fazemos isso, né? Nós, às vezes, olhamos, quem sabe o pastor nos chama para fazer uma obra e nós olhamos para nossas limitações e pensamos, mas será que eu vou ser capaz, né, de fazer isso, né? Mas veja que aqui, Deus, ele provou para Moisés o quê? Que ele se compromete. Ele perguntou, quem fez a boca do homem? Ou seja, ele disse, eu sei das suas limitações, né? É ele que nos gera, ele sabe todas as coisas, ele conhece nossas limitações, ele sabe do que nós somos capazes ou não de fazer. Ele sabe o que nós somos incapazes de fazer, mas ele é capaz de tudo. Então, na nossa incapacidade, ele nos auxilia. Aqui tem um comentário da Bíblia do Instituto Pentecostal, que diz assim, Moisés, na sua relutância em atender ao chamado de Deus, alegou limitações da sua fala. Deus prometeu que lhe daria ajuda e poder. Quando Deus nos chama para uma tarefa, ele proverá os meios e capacidade para cumprirmos aquela tarefa. Né? Então, Deus, ele provê os meios quando ele nos chama. Né? Agora, veja que eu tinha comentado que Deus, ele também se ira quando nós não aceitamos o chamado ou negligenciamos ou rejeitamos, né? Porque nós também podemos rejeitar um chamado não por achar que somos incapazes ou somos limitados, mas às vezes por não gostar. Às vezes nós estamos fazendo algo que nós queremos e gostamos de fazer, mas o pastor nos chama para fazer uma outra coisa que não é o que a gente gosta de fazer, né? E a gente rejeita, no nosso coração pensa, mas por que o pastor vai me colocar logo ali, vai me dar logo isso para fazer, né? E acabamos rejeitando, mas nós temos que entender também, né? Esses dias eu fui ler a respeito sobre o pastor, porque o pastor, ele é o anjo da igreja, né? E eu estava lendo, eu fui pesquisar, né, a respeito porque ali nas 7 cartas do Apocalipse, ali diz ao anjo da igreja que está em Éfeso, ao anjo da igreja que está em Pérgamo, né, ao anjo da igreja que está em Tiatira, né? Então eu fui ver o significado da palavra anjo, porque ali não era propriamente um anjo, né? Quando diz ao anjo da igreja, está falando a um homem que era o líder espiritual daquele local, ou seja, que era o pastor, né? Então eu fui ver o que significava a palavra anjo, né? E a palavra anjo, ela significa mensageiro, né? Ou alguém que está prestando uma missão, fazendo uma missão, prestando um serviço em nome de Deus, né? Algum representante de Deus, né, para fazer a obra de Deus. E é isso que é o pastor, né? E Deus, ele fala ao coração do pastor, né, quando ele ora, ele vai orar e então ele coloca no seu coração de colocar esse ou aquele. Muitas vezes o pastor não faz coisas da decisão dele, né? Mas sim porque Deus colocou no seu coração. E uma prova disso, né? Mas antes de falar dessa prova, né, eu quero provar que realmente Deus, ele fala através do pastor e que nós devemos obedecer e que isso pode nos trazer consequências. Mas veja que na sequência ali, Moisés, ele vai continuar negando. Depois que Deus dá a solução, diz, olha, eu sei que tu tem essa limitação da fala, mas eu vou providenciar o que tu tem que falar. Aí Moisés vai fazer o quê? Ele vai dizer assim, ele vai responder, Senhor, envia por mão daquele a quem tu has de enviar. Quer dizer, ele negou novamente. Aí no versículo seguinte vai dizer o quê? Então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés, né? E disse, não é Arão. Aí ele se acendeu a ira do Senhor, mas ele ainda providenciou ali, no caso, o meio, né, de suprir aquela dificuldade, né, de Moisés. Então ele vai falar sobre Arão, e até o versículo 17 ele vai instruir como é que eles iriam fazer, que Arão seria o porta-voz de Moisés. Mas Moisés, no fundo do seu coração, ele não concorda, porque vai dizer então lá depois, no versículo, uma coisa. Mas ali vai dizer, que aconteceu no caminho, numa estalagem, que o Senhor o encontrou e o quis matar. E foi por quê? Porque ele não tinha circuncidado o seu filho. A circuncisão, ela iria selar, era o selo, né? Era o selo de um pacto. Então ele estava se negligenciando ali de finalmente selar o pacto com Deus. Então, porque no fundo do seu coração ele não tinha aceitado o seu chamado, mas a partir dali, então, foi que ele aceitou. Então veja que Moisés rejeitar o seu chamado, ou pelo menos ficar no seu coração ali meio contra o seu chamado, primeiro se acendeu a ira de Moisés e depois quase que o filho dele morreu. Aí você pode pensar assim, mas irmão Júlio, isso aí
foi no Antigo Testamento lá. Hoje em dia Deus não age assim, mas eu vou dizer que Deus age assim, sim, na nossa vida, na minha vida, na tua e na vida dos nossos irmãos, né? E eu não vou mencionar aqui nome, né? É uma irmã, amiga nossa, amiga da minha esposa e amiga de alguns irmãos que assistem aí, que estão assistindo a live, que estão assistindo aí o programa, né? Irmãos que congregam conosco. É uma irmã que congrega, inclusive, conosco, né? Mas eu não vou mencionar o nome dela porque eu não combinei com ela que eu ia falar, né? Mas ela não pediu segredo também, né? Mas o que acontece? Ela deu um testemunho para mim e para minha esposa, dizendo assim que o pastor Clodomiro deu para ela uma tarefa, tirou ela de uma coisa que ela gostava de fazer e deu para ela uma outra coisa que não era o que ela queria fazer. E no seu coração ela rejeitou, ela ficou um pouco revoltada com o pastor. Mas o pastor me tirou daqui para me colocar lá. E o pastor pensava que ela estava fazendo a obra, mas ela não estava fazendo, ela simplesmente se negou de fazer. Aconteceu que o filho dela adoeceu. E ela então vai orar ao Senhor e vai perguntar por que Deus permitiu aquilo na vida dela, se ela era uma mulher de Deus, uma mulher que estava sempre indo aos cultos, evitava o pecado, procurava obedecer os mandamentos de Deus, né? Porque às vezes a gente faz tudo isso certinho, mas rejeitamos o chamado de Deus. Veja que, então, ela ora assim e Deus vai responder para ela e vai dizer, porque eu te dei uma obra para te fazer e tu não está fazendo. Então ela disse, não, Deus, então, ela ora e diz, então daqui para frente eu vou fazer o que o senhor quer que eu faça, mas o senhor cura meu filho. E quando ela então começou a fazer aquela obra, aquilo que o pastor Clodomiro havia dito para ela fazer, quando ela começou a fazer, então o filho dela foi curado. Esse é um testemunho, né, de uma pessoa acessível a nós, que nós conhecemos e conversamos e vemos essa pessoa, né? Então é dos nossos dias. Então Deus, ele ainda se ira, mesmo quando ele se irava lá no Antigo Testamento com as pessoas que rejeitavam o seu chamado, rejeitavam o chamado dos outros também, né? Ele continua se irando hoje, né? Então esse é o mesmo Deus. Então nós temos que ter esse cuidado em aceitar. Quando o pastor te colocar para fazer algo, aceita, vai lá e faz, né? Se tu gostar ou não, se tu achar que tem limitações, porque a limitação, Deus ele vai suprir essa limitação, assim como ele fez com Moisés. Então a gente vai ouvir mais um louvor e depois nós vamos falar sobre respeitar o chamado dos outros. Voltamos aqui então, meus irmãos, estamos aqui de volta. E agora nós vamos falar a respeito de respeitar o chamado dos outros, né? Eu comecei falando sobre o chamado, sobre respeitar o chamado, o nosso próprio chamado, né? E agora falando a respeito de respeitar o chamado dos outros. Veja que aqui vai acontecer que Moisés, ele vai sofrer uma perseguição, ele era um grande líder, né? Mas no capítulo 12 nós vamos ler aqui, para depois nós falarmos sobre essa passagem, quando Arão e Miriam se revoltam, né, contra Arão. Então ali a sedição de Miriam e Arão, em Números capítulo 12, que nos diz assim, ó, e falaram Miriam e Arão contra Moisés, por causa da mulher cuxita que tomara, porquanto tinha tomado a mulher cuxita. E disseram, porventura falou o Senhor somente por Moisés? Não falou também por nós? E o Senhor o ouviu. E era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia na terra. E logo o Senhor disse a Moisés e a Arão e Miriam, vós três, saí à tenda da congregação. E saíram eles três. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda. Depois chamou a Arão e a Miriam, e eles saíram ambos. E disse, ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, em visão a ele me farei conhecer, ou em sonhos falarei com ele. Não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele, e de vista, e não por figuras, pois ele vê a semelhança do Senhor. Por que, pois, não tiveste temor de falar contra o meu servo Moisés, contra Moisés? Assim, a ira do Senhor contra eles se acendeu e foi-se. E a nuvem se desviou de sobre a tenda, e eis que Miriam era leprosa, como a neve,
E olhou Arão para Miriam, e eis que era leprosa. Veja que aqui nós vemos alguém perseguindo, alguém indo contra o chamado de alguém. Chamado de quem? Chamado de Deus. Né? Chamado de Deus. Veja que o que é pecado? Pecado é desobediência. Então, não obedecer ao nosso chamado ou rejeitar o chamado dos outros é uma desobediência a Deus. E é um pecado. E como todo pecado, tem lá as suas consequências. Veja que Arão e Miriam, a princípio, eles alegaram algo. Né? Eles alegaram ali, falaram sobre a mulher cuxita. E essa questão aqui da mulher cuxita, eu não vou entrar em detalhes aqui, porque existem muitas especulações, assim, existem muitas divergências a respeito disso, né? E grandes pesquisadores divergem nisso, então não vai ser eu que vou dizer que a mulher cuxita era isso ou era aquilo, mas todos concordam que nessa questão do casamento da mulher cuxita, fosse ela a própria Zípora ou não, né, não havia nada de errado, era simplesmente uma desculpa e um pretexto. O real motivo vem no versículo 2, que diz assim, ó, e disseram, porventura falou o Senhor somente por Moisés, não falou também por nós? Veja que aqui eles apresentam o real motivo, era uma inveja, porque eles pensaram, poxa, mas Deus fala também comigo, Deus fala com Arão, por que Moisés é que é o líder, né? Se Deus também fala conosco. E veja algo que está dizendo ali, porque quando diz assim, falou somente por Moisés, nós vamos entender então que não era para Moisés que eles estavam falando, ou seja, eles estavam falando para outras pessoas, né? E isso traduzido para os nossos dias, né, é como a gente minar os irmãos contra um outro irmão, né? É quando nós no nosso coração rejeitamos aquele chamado daquele irmão e nós vamos fazer aquelas fofoquinhas, né? Chegamos para um irmão e dizer, mas aquele irmão ali, tu viu aquele irmão lá? Ah, não, mas não podia ser. Ah, mas não. Era exatamente isso que Arão e Miriam estavam fazendo, né? Veja que, assim como lá naquele tempo, o irmão em questão, quem sabe quando nós falamos, ou quando alguém fala contra um irmão, ele não está ouvindo. Mas olha o que está dizendo aqui, na sequência do versículo, que vai dizer assim, ó, quando ela diz, não falou o Senhor também por nós, Moisés não estava junto, porque se não estava falando para Moisés então não estava ali junto, senão ele falaria, por acaso o Senhor falou só contigo e não conosco? Mas quando diz com Moisés, é porque Moisés não estava presente, então Moisés não ouviu, mas vai dizer assim, ó, não falou também por nós? E aí a sequência, e o Senhor o ouviu. Moisés não ouviu, mas o Senhor ouviu. E veja que o Senhor ouviu e o Senhor não gostou do que ele ouviu, né, de falarem contra o chamado de uma pessoa que foi ele que chamou e que foi ele que colocou para fazer aquilo ali. Né? Veja que na sequência, ele então vai fazer o quê? Ele vai chamar os três, conforme nós lemos ali. Então Deus ele chama os três e vai trazer aquela punição. E veja que conforme nós lemos ali, Deus ele vai falar para eles da intimidade que ele tem com Moisés, e vai dizer, olha, se houver entre vocês profeta, eu vou falar com ele através de sonhos, de sinais, mas não é assim com Moisés, porque com Moisés eu falo boca a boca, ou em outras traduções, face a face eu falo com ele, diretamente com ele. Né? Então veja, Moisés falando da intimidade, e aí ele vai perguntar, como que vocês ousam falar contra o meu servo? Né? Então veja que existe aí um cuidado, né, que nós muitas vezes não tomamos, né, que é de falar contra alguém, falar contra um ungido de Deus, falar contra um homem que foi escolhido por Deus, falar contra um homem que Deus colocou para fazer esse ou aquele trabalho. A obra de Deus é algo muito sério, é algo espiritual, né? E nós devemos ter esse respeito. Às vezes nós tratamos a obra de Deus como se fosse numa empresa. Uma empresa, tudo bem, são coisas humanas, né? São pessoas ali humanas, mas na obra de Deus, na igreja, né, é o mundo espiritual se movendo, e ele pode se mover contra nós se nós não agirmos de forma correta, né? Nós temos que ter esse respeito. Se Deus colocou alguém para fazer algo, respeite o chamado daquele irmão, né? Assim como respeitar, por exemplo, a autoridade de alguém. Às vezes nós respeitamos, no próximo bloco agora eu vou falar sobre respeitar a autoridade, mas veja que a consequência aqui que teve para Miriam depois, veja que a atitude também de Moisés, porque vai acontecer que depois que ela fica leprosa,
Arão, então, vai se queixar com Moisés, vai falar para Moisés, não, ponha sobre nós este pecado, né? E aí vai dizer, então, que Moisés, no versículo 13, clamou, pois, Moisés ao Senhor, dizendo, ó Deus, rogo-te que a cures. E disse o Senhor a Moisés, né? E aí Deus, então, vai falar alguma coisa, mas Deus, ele vai curar, então, Miriam. Eles estavam para levantar acampamento, e eles, então, conforme o costume daqueles tempos, né? Quando um leproso era curado, ele tinha que ficar 7 dias em observação ali, excluso, né? E ela ficou, então, 7 dias ali recolhida, né? Até, então, que houve aquele exame dos sacerdotes, então, se certificando de que ela realmente estava curada, então eles levantaram o acampamento e foram, né? Mas aqui, essa passagem nos mostra que existe realmente consequência quando nós nos voltamos, né? Nós, como seres humanos, é claro que nós, na nossa, quem sabe, fraqueza, né? Nós podemos, quem sabe, a gente deseja muito, quem sabe, desejamos muito fazer aquele trabalho, e às vezes a gente observa, mas o pastor colocou o fulano, né? E a gente olha para nós mesmos que temos vontade de fazer, e quem sabe sentimos ciúme, porque gostaríamos de estar ali fazendo aquilo ali. Mas se Deus chamou aquele, nós temos que respeitar, né? Porque ainda não foi a nossa vez. Quem sabe um dia vai chegar a nossa vez de fazer o chamado, mas é muito pior nós nos voltarmos contra o chamado das outras pessoas, dos nossos irmãos, né? Porque assim como gerou consequência lá no passado, eu mostrei que isso também gera consequências hoje, né? Então pode nos gerar consequências, né? Nós nos voltarmos contra o ministério de uma pessoa que foi chamada por Deus para fazer aquilo ali. Agora vejam que nesse eu fiquei de falar a respeito de uma rebelião, né? Quando nós realmente nos rebelamos, quando as pessoas se rebelam contra a autoridade, né? Aqui eu falei sobre o chamado, agora sobre homens que Deus colocou para liderar, né? Para liderar o povo de Deus. Nós temos que ter essa obediência, esse respeito, né? Ao chamado das pessoas, né? Muitas vezes nós achamos que temos tino para comandar, para sermos chefes, ou para sermos, quem sabe, pastores, né? E acabamos, quem sabe, não respeitando a autoridade daquelas pessoas que Deus colocou para nos liderar, né? Para liderar os departamentos, o líder do departamento. Nós temos que respeitar, porque são pessoas que Deus colocou ali justamente para nos liderar, né? Tem pessoas que não aceitam, não gostam de ser liderados, né? Inclusive, esses dias eu postei algo aí nas redes sociais a respeito disso, né? De pessoas que eles querem somente falar, comandar, né? Eles querem ensinar, mas não querem sentar para aprender com os outros, não tem essa humildade, né? Então, pessoas assim, elas não têm realmente um tino para comandar, né? Porque a primeira coisa que eu tenho que ter é humildade para aprender com os outros, né? Se eu não aceito ser comandado, eu também não tenho a condição de comandar alguém, né? E na obra de Deus também acontece isso. Tem aquele que ele não aceita, ele acha que o pastor não deveria ser pastor, não merecia ser pastor, quem tinha que ser o pastor era eu, né? Quem tinha que ser o líder daquele departamento sou eu, né? Muitas vezes acontece isso no nosso meio. E lá vai acontecer uma rebelião ali. Eu vou acelerar um pouquinho, porque nós já passamos um pouquinho desse horário da nossa programação, mas não temos uma programação logo imediata, então dá para nós passarmos um pouquinho. Conversei aqui com o irmão Nelson, né? E consentimos nisso. Falando sobre a rebelião de Corá, Datã e Abirão. Vai dizer assim no capítulo 16 de Números: E Corá, filho de Izar, filho de Coate, filho de Levi, tomou consigo a Datã e a Abirão, filhos de Eliabe e Aon, filho de Pelete, filho de Ruben, e levantaram-se perante Moisés com 250 homens dos filhos de Israel, maiorais da congregação, chamados ao ajuntamento, varões de nome. Veja bem, ele chamou as pessoas de liderança para irem contra Moisés, né? Ele chamou os principais lá e veja que ele tinha, inclusive, como é que eu posso dizer, um poder de persuasão, né? E uma voz de comando, de liderança, que ele conseguiu convencer muitas pessoas, uma multidão, realmente 250 homens, né? E entre os maiorais ali, que se ajuntaram contra Moisés. E vai dizer ali, e se congregaram contra Moisés e contra Arão, e lhes disseram: demais é já, pois que toda a congregação é santa, né? Ou seja, tem uma passagem que diz que toda a congregação é santa, né?
e todos eles são santos, e o Senhor está no meio deles. Por que, pois, vos elevais sobre a congregação do Senhor? Ou seja, ele está reclamando o que aqui? Está dizendo assim aqui: se toda a congregação é santa, se todos nós somos santos, tão santos quanto tu és santo, por que tu te eleva? Por que tu te coloca acima de nós, se nós também somos santos iguais a ti? Né? Então foi isso, ele incitou aquelas pessoas como se Moisés ele tivesse tomado a frente por conta, né? Aquela pessoa que não tem ninguém fazendo, peraí que eu mesmo vou lá fazer. Como se Moisés se colocasse acima dos outros por conta própria e não por chamado de Deus. Moisés, então, ele vai responder, como Moisés isso ouviu, caiu sobre ele o rosto. E falou a Corá e a toda a sua congregação, dizendo: amanhã pela manhã o Senhor fará saber quem é seu e quem o santo, que ele fará chegar a si, e aquele quem escolher fará chegar a si. E ele então vai instruir eles a trazerem os incensários, porque eles todos estavam com incenso, né, para queimar. Só que não era qualquer um para queimar o incenso. Deus, essa era uma função sacerdotal. Na Corá, ele era dos levitas. Os levitas, eles assessoravam, né, eles prestavam serviço de assessoria aos sacerdotes, né, mas eles não prestavam os serviços sacerdotais. Não era cabível a eles fazerem isso, né, e sim aos sacerdotes. Mas eles queriam fazer esses serviços sagrados de sacerdócio. Por que só eles podem fazer serviço sagrado, né, e nós temos que só ficar assessorando se toda a congregação é santa, né? Então eles fazem isso. E Moisés, inclusive, vai perguntar algo, né, para eles, e vai perguntar assim, no versículo 9: porventura pouco para vós é que o Deus de Israel vos separou da congregação de Israel para vos fazer chegar a si, a administrar o ministério do tabernáculo do Senhor e a estar perante a congregação para ministrar-lhe? Ou seja, eles tinham uma função, né? No caso ali, ele era filho de Coate, então ele era dos coatitas, né? Coatista. E ali tinha os gersonitas, os meraritas e os coatistas, né? Que eram tribos de levíticas, né? Eram, como é que eu posso dizer, linhagens levíticas, que cada uma delas tinha uma função em relação ao tabernáculo, que era desmontável. Então, uma delas, no caso, eu não vou saber dizer qual agora, né? Mas era coatistas, meraritas, né? E esses, então, cada um deles tinha uma função. Então, uma linhagem, ela desmontava o tabernáculo, outra montava, né? E outra carregava, transportava quando eles iam, e outra montava, né? E assim por diante. E prestavam outros serviços também de assessoria aos sacerdotes. Então, mas vocês já não estão contentes que Deus deu uma função para vocês, Deus deu algo para vocês fazerem, né? E às vezes acontece isso na obra de Deus, né? Eu estou sempre trazendo isso para nós, né? Acontece isso, nós já temos o nosso trabalho para fazer, né? Às vezes o pastor nos colocou aqui, ali, e a gente olha para outra coisa, que a gente, mas tinha que ser eu lá. Tem gente que quer fazer tudo, né? Tem um monte de gente para trabalhar na obra, e tem gente que parece que ele quer fazer tudo sozinho, né? Então aqui eles já tinham a função deles, mas eles queriam mais, né? Era uma ambição aqui de Corá, então, porque ele queria, na verdade, tomar o lugar de Moisés na liderança do povo, né? Então veja que aqui não foi propriamente uma inveja, foi uma ambição, né? Uma ambição humana de poder, né? Onde ele levanta essa... Mas eu vou aqui estreitar, eu não vou me estender muito a explicar os detalhes, porque essa passagem ela é bem rica e tem muitos detalhes aqui, né? Mas eu vou pular então para o versículo 26, porque aqui nessa leitura do meio aqui, Deus ele vai se irritar, ele vai falar para Moisés separar todo mundo de Corá, Datã e Abirão, porque ele iria, então, a mão dele iria pesar, ele iria fazer algo, né? Então, Moisés chama e todo o povo se ajunta. No versículo 26 do capítulo 16 de Números, tá? E falou à congregação, dizendo: desviai-vos, peço-vos, das tendas destes ímpios homens, e não toqueis nada do que é seu, para que porventura não pereçais em todos os seus pecados. Então, toda a congregação ali, então, temeu,
e todo mundo se afastou, ficou só Corá, Datã e Abirão, com as suas famílias, com as suas, né, separados de todo mundo. E olha o que Moisés vai dizer, né? E no que Moisés vai dizer também é algo que a gente deve respeitar também. Por exemplo, eu vou usar como exemplo a minha pessoa, né? Embora tenha muitas... eu, por exemplo, eu sou alguém que o pastor me chamou para fazer algumas coisas, né? Os irmãos que me conhecem sabem as coisas que eu faço na igreja, né? Nenhuma delas eu pedi para fazer. Nenhuma delas eu cheguei para o pastor, me coloca aqui, pastor, me coloca lá. Ó, pastor, ou pelo menos insinuei, ó, pastor, se precisar de alguém, não. Todas elas, o pastor me chamou porque Deus falou ao coração dele, né? E não fui eu que me ofereci, então fui eu que fui chamado, né? E tem um pastor que, o pastor Vilmar, ele costumava dizer assim que o obreiro ele não tem que se oferecer, ele tem que esperar ser chamado, né? E eu obedeço isso, né? Eu espero ser chamado, eu jamais me ofereço. E aqui Moisés ele vai dizer assim, porque veja que Corá, ele estava dizendo que Moisés se meteu a fazer uma coisa que ele não foi chamado, né? Que Moisés foi lá de metido querer liderar o povo, mas ele não foi chamado para isso. Então Moisés vai dizer assim, vai dizer assim: então disse Moisés, nisto conhecereis que o Senhor me enviou a fazer todos estes feitos, de meu coração não procedem, ou seja, que não fui eu que quis, não é do meu coração, não fui eu que desejei fazer, foi o Senhor que me chamou, né? E ele vai dizer: se estes homens morrerem como morrem todos os homens, e se forem visitados como se visitam todos os homens, então o Senhor me não enviou. Veja só, se esses homens morrerem de uma morte normal, assim como todo mundo morre, então Deus não me chamou para fazer o que eu estou fazendo, né? Versículo 29, versículo 30. Mas se o Senhor criar alguma coisa nova, e a terra abrir a sua boca, e os tragar com tudo o que é seu, e vivos descerem ao sepulcro, então conhecereis que estes homens irritaram ao Senhor. Veja, conhecereis o quê? Que esses homens irritaram ao Senhor. Então quer dizer que quando esses homens se voltaram contra um líder que Deus colocou ali para liderar, né, veja que o Senhor se irritou. E aqui a mão do Senhor que se irritou vai pesar sobre eles, né? Quando eles insistiram na sua rebeldia contra alguém que foi chamado e colocado por Deus. E vai dizer assim, e aconteceu que, acabando ele de falar, porque veja, olha só que ele falou algo inédito. Ele disse: olha, se a terra abrir a sua boca e tragar esses homens. E olha o que aconteceu. E aconteceu que, acabando ele de falar todas essas palavras, a terra que estava debaixo deles se fendeu. E a terra abriu a sua boca e os tragou com as suas casas. Como também a todos os homens que pertenciam a Corá e a toda a sua fazenda. E eles e tudo o que era seu desceram vivos ao sepulcro, e a terra os cobriu, e pereceram no meio da congregação. Veja, e aí vai ter mais leitura ali, que o povo então vai ver isso e vai temer, né? E vai ficar assombrado com isso que aconteceu. Mas veja que algo inédito aconteceu, né? Isso aí é uma coisa que a gente só imagina em filme, né? Imagina, a terra se abriu, o chão se abriu, né? Abriu uma cratera, engoliu eles, e depois ela simplesmente se fechou. O chão se fechou, conforme diz ali, né? Que depois a terra então se fechou novamente, como se nada tivesse acontecido. Eles foram engolidos, tragados vivos, né? Então, e tudo isso porque se revoltaram contra alguém que Deus colocou. Tudo isso porque eles ambicionaram tomar o lugar de alguém, né? Sendo que eles não eram chamados, alguém que tinha o chamado de Deus, né? Então, essas atitudes, como eu já falei, quem sabe numa empresa, no mundo, não vai, quem sabe, ter consequências assim drásticas espirituais, né? Mas na obra de Deus, sim, que a obra de Deus é séria, né? Contrariar a vontade de Deus na vida das pessoas é algo muito sério e realmente tem consequências, né? Então, nós temos que, a mensagem de hoje é esta, né? Que nós temos que respeitar
aceitar, né, não só o nosso chamado, mas também o chamado dos outros, respeitar o chamado dos outros. Se Deus colocou para fazer, se Deus te colocar para fazer, aceite aquilo que Deus te colocou para fazer. E se Deus colocar o teu irmão para fazer algo, respeite o chamado do teu irmão, respeite o ministério do teu irmão, porque se tu se levantar contra alguém que Deus colocou para fazer algo, isso pode ter consequências para a tua vida, né? E também, claro, a mensagem de hoje eu ia falar um pouco mais, né, no lado de Moisés. Veja que Moisés, nos dois casos, Moisés não fez nada contra essas pessoas. Moisés tinha Deus protegendo. Então também, para você que, quem sabe, é vítima de perseguição, alguém te persegue, porque sabe que, veja que a árvore que mais leva pedradas, qual é? É aquela árvore que dá frutos, né? Então veja que, se tu estiver tomando pedrada, então levanta as mãos para o céu. Por quê? Porque se tu está levando pedrada, é porque estão vendo que tu realmente está rendendo frutos, está dando frutos, né? Agora, se a gente não levar pedrada nenhuma, né, aí nós podemos nos preocupar. Poxa, eu acho que eu não estou dando fruto nenhum, não, porque ninguém está me dando pedrada, né? Então também tem esse lado. Agora, quando alguém te persegue, quando nós somos perseguidos, essas passagens nos mostram que nós temos Deus do nosso lado, né? Que quando alguém se levanta contra o teu chamado, né, entenda que Deus, a mão de Deus, ela pode pesar, né, que Deus está ali para agir na tua defesa, né. Jesus, ele disse que nós seríamos perseguidos, né, mas também ele disse que estaria conosco todos os dias, né. A Bíblia fala que muitas são as aflições do justo, porém o Senhor o livra de todas, né. Então, em todo qualquer momento e circunstância, Deus, ele está conosco. Então, essa é a palavra, então, para hoje, né? Se você se levanta contra o chamado de alguém, mude o seu conceito, né? E se tem alguém se levantando contra o teu chamado, saiba que Deus é contigo. Então, essa é a palavra para hoje, né? Então, hoje nós aqui vamos encerrar, então, o programa. Eu quero aqui falar, ainda um pouquinho antes, eu quero falar aqui a respeito dos irmãos que estão... mas como tiveram 3 lives aqui tem o irmão Nelson, que está dizendo aqui, legal, gostei, né? A Cristine Biana, minha filha está assistindo, dizendo, oh, glória, né? A Luciana dizendo glória a Deus, né? Mas também teve outras lives ali onde as pessoas comentaram, né? E eu não vou ter aqui os nomes das pessoas aqui perante mim aqui, mas eu tinha visto ali que estava a irmã Gilce, o irmão José Leite, a irmã Grace estava lá também, o irmão Gilberto também colocou na outra live ali, né? Então, irmãos que estavam aí assistindo a live, eu não vou ter o nome de todos. Também meus primos lá, a Liz Leite, minha colega, meu primo Roberto Lopes também estava lá, o João do Garimpo, as pessoas que normalmente estão assistindo praticamente todos os programas aí, né? Então, um abraço a todos vocês, obrigado pela audiência aí, por estarem conosco. E também, claro, daqui a pouco mais nós vamos ter o programa do irmão Gilberto falando do reino, né? Vai estar aqui o irmão Jorge Pavão, né? Junto com ele vai estar trazendo a palavra, né? E é isso, então já estendemos aqui o horário, eu ia fazer alguns anúncios, mas encerramos aqui a programação. Um abraço a todos, fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Todas as sextas, às 20 horas, ligue o coração, abra a mente. Todas as sextas, às 20 horas.